reflexão, nosso subtítulo é Independência. Nós falamos na quinta-feira passada, né, lá no capítulo 1 e 2, a criação, demonstração de como Deus é bom, como Ele tem cuidado de nós, tudo que Ele faz é bom, que Deus possa continuar abençoando, que Deus continue fortalecendo as nossas vidas, porque tudo que Ele faz é bom. Nós falamos aqui, Deus, que tudo dê certo na nossa vida. Falamos domingo passado dessa teimosia que nós temos de nos afastar de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre esse proclamar da independência em Gênesis capítulo 3. É a queda do homem. É quando o homem decide se afastar do Senhor. É quando o homem decide se afastar de Deus. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, né? Você que tem aí uma Bíblia, Gênesis capítulo 3. Nós iremos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 3. Enquanto você está aí abrindo, Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6, nós iremos ler. Mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos recitar alguns outros versículos dentro desse texto. Gênesis capítulo 3. Enquanto você está aí procurando, eu quero aqui mandar um abraço para a Ariane, filha da nossa irmã Paloma, que está completando idade nova hoje, 14 anos. Deus abençoe, Ariane, a sua vida. Quero mandar um abraço também para Leila, filha da nossa irmã Lolita, também está completando idade nova hoje. Deus abençoe, Leila, a sua vida. Lolita, que está sempre acompanhando, ela disse, olha, eu lanço lá na televisão, a família toda fica lá acompanhando o culto. Deus abençoe tia Lolita, toda a família aí, né, que tem acompanhado, a irmã Guenildo, toda a família Xavier, família da minha esposa. Deus abençoe aí em nome de Jesus. Um abraço para o irmão Rui, também completou a idade nova ontem. Deus abençoe, irmão Rui, a sua vida, com saúde e paz. Deus abençoe também a irmã Emília, foi aniversário da irmã Emília também essa semana. Deus abençoe a irmã Emília, esposa do nosso irmão Raílson. Um abraço aí para os irmãos, que Deus abençoe com muita saúde, muitos anos de vida, e todos esses anos sejam cheios da presença do Senhor. Amém, irmão? Vamos buscar a presença do nosso Deus através dessa palavra? Gênesis capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Dani, eu vi o seu pedido de oração, tá bom? Nós vamos estar orando. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do nosso Deus, irmão. Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz a palavra do nosso Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Meus queridos irmãos, como eu disse, o nosso intuito nessa noite, através dessa mensagem, é mostrar um Deus que desde o início, desde a fundação do mundo, um Deus que nos quer perto dele, um Deus que quer cuidar de nós. Domingo passado, dia das mães, eu preguei sobre o texto de Isaías, que diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de vocês. O Senhor está usando aquilo que para nós é de maior referência de amor e que para nós é impossível que uma mãe de verdade se esqueça do seu filho. E a Bíblia fala de um filho que ainda se amamenta, um filho a qual a mãe ainda está amamentando. E ele diz, se uma mãe se esquecer de um filho, algo que para nós é improvável, Deus não se esquece de nós. Então o que ele estava querendo dizer é que se uma mãe que é limitada, apesar do seu grande amor, não pode esquecer do seu filho, imagina eu que sou um Deus infinito, sou um Deus que não erra, sou um Deus não, Deus não nos força a servir. É por isso que a árvore do bem e do mal estava lá no jardim, para que nós tivéssemos a escolha de escolher servir a Deus ou não. Foi por isso que Deus colocou ela lá, para que nós pudéssemos escolher, porque se nós não tivéssemos escolha, Deus seria um tirano, e Ele não é um tirano. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, Ele nos quer perto dEle. Então o que é que acontece? Esse desejo de independência, e muito mais do que independência, esse desejo de ser igual a Deus, nos afastou dEle. Mas é desejo dEle que nós estejamos perto dEle, e junto a Deus somos abençoados.
Quantos de nós temos proclamado independência, ou seja, decidir a nossa vida, não perguntamos a Deus, não queremos saber o que é que Ele tem para nós, queremos reger a nossa vida como nós bem entendemos. Pois bem, hoje nós falaremos um pouquinho sobre isso. Independência, no dicionário, significa liberdade, autonomia. Liberdade é a condição de uma pessoa poder dispor de si, ou seja, a faculdade de fazer ou deixar de fazer uma coisa. Liberdade é você escolher fazer ou não algo. Vou pedir a Tasmar que baixe só um pouquinho esse fundo, para mim tá alto, aí eu fico gritando mais. E aí minha garganta piora. Obrigado. Então, é fazer ou não fazer. Liberdade é isso. Autonomia, o dicionário diz que é aquele que é governado pelas suas próprias leis. Faculdade de se governar por si mesmo. Direito ou faculdade de reger por leis próprias. Emancipação, autodeterminação, ou seja, direito de decidir o seu próprio destino. É isso que é independência. Independência é liberdade e autonomia. Ou seja, decidir fazer o que eu quiser. Decidir fazer o que eu bem entender. Não precisar prestar contas a ninguém. Não precisar prestar contas do que eu faço ou deixo de fazer. E quantos são as pessoas nessa vida que estão buscando independência em diversas áreas? Quantos de nós estamos buscando independência? Talvez nós estamos buscando independência familiar. Sabe? Independência familiar, ou seja, muitos jovens, eu lembro quando eu era jovem, sonham em sair de casa, da casa dos seus pais. Um dos motivos principais é para ter liberdade, ou seja, serem livres. Quando eu era mais jovem, aí minha mãe embargava algo, eu dizia, um dia eu saio daqui. Não a ela, né? Se eu dissesse isso a ela, eu dizia internamente, um dia eu saio daqui para que eu tenha as minhas próprias leis, para que eu seja livre, porque há um jugo sobre mim nessa casa, né? Quando ela entra na idade de adolescência, muitas vezes muitos adolescentes acham que é isso, que um dia vai sair de casa e vai ser livre e vai ter sua independência, e muitos estão buscando isso. Você vai ver lá na frente que não é bem assim não, querido. Você vai ver lá na frente que toda independência gera outras dependências. Outras dependências, entenda isso. Muitos jovens estão buscando essa liberdade para poder ir para uma balada, voltar a hora que quiser, viajar, namorar, deixar o quarto desarrumado, não precisar prestar contas a ninguém. Aí acha que bênção que vai ser isso. Você que pensa que isso vai ser uma bênção para a sua vida, né? Lá na frente você talvez entenda melhor o que eu estou te dizendo. Existem aqueles que estão buscando independência emocional, ou seja, não depender do outro para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amado ou amada, para tomar suas próprias decisões, conseguir se valorizar. Existem pessoas que estão tão dependentes do outro, e isso aqui não é tão ruim, dependem tanto da resposta alheia, dependem tanto que o outro lhe diga o que fazer, dependem tanto que o outro lhe diga para que ela se sinta bem, quando nós precisamos também nos amar. Aí eu abro um parênteses aqui para dizer, você precisa sim ter liberdade emocional, ter independência emocional, de poder se cuidar, se sentir bem, se sentir amado, se auto-amar, porque quando você não se ama, você não ama ninguém. Quando você não se cuida, geralmente você não vai cuidar de ninguém. Esse amor próprio que o próprio Jesus diz que precisamos ter. Paulo escrevendo a Timóteo diz, cuida de ti mesmo. Sim, precisamos de uma liberdade emocional, né? Mas precisamos entender também que somos seres relacionais. Eu falei isso na outra mensagem de quinta, né? O Senhor nos fez seres relacionais. É quando ele vê Adão triste e diz, não é homem que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele um adjuntor, ou seja, alguém igual a ele. Então muitos estão buscando essa independência. Existem aqueles que buscam a independência financeira, ou seja, uma geração mensal de um fluxo de renda de caráter perpétuo, ou seja, que me deixa tranquilo, que seja capaz de manter aquele padrão de qualidade de vida por tempo indeterminado. Já pensou você não se preocupar mais com as contas no final do mês?
Não se preocupar mais com os boletos, não se preocupar mais. Tem gente que está buscando e aí acha que essa independência financeira vai vir através das apostas e aí joga na Mega Sena, sonha em ganhar aqueles milhões, porque acha que isso vai trazer paz, né? E aí isso é o sonho de muita gente, buscar essa independência financeira, essa correria, né, para ter mais dinheiro, porque acho que quanto mais eu tiver dinheiro, mais eu vou ter paz. Será mesmo? Será que a independência financeira gera paz em nós? Gera essa tranquilidade? É bom buscarmos tudo isso. Faz parte do desenvolvimento humano. Faz parte da maturidade. Faz parte de ter que sair de casa para termos a nossa própria família no tempo certo. Faz parte, como eu disse, nos auto-amar e ter uma independência emocional. Faz parte lutarmos para ter um melhor salário, para manter a nossa família, para termos tranquilidade financeira. Tudo isso faz parte. Mas a independência, como eu disse, traz consigo muitas responsabilidades. A independência traz consigo muitas responsabilidades. A independência traz algo muito maior para nós de responsabilidade do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu posso dizer, toda independência gera outras dependências. Nós nunca seremos dependentes por completos, ou independentes, na verdade, por completos. Toda independência vai gerar em nós outras dependências, e é sobre isso que nós vamos falar. A independência familiar. Você jovem, você que está aí pensando, eu tenho que sair dessa casa, porque aí eu vou ser livre. Tá certo, vou lhe dar aqui só um toque. Aí eu acordo, a comida está pronta, a roupa está lavada, a cama está preparada. Aí eu quero sair desse cativeiro. Aí eu saio achando que vou ser livre. E agora eu vou ter que ter todas essas outras responsabilidades e além mais. Aí eu busco a independência emocional. Mas isso pode trazer comigo solidão. Não, eu quero me amar, eu quero ficar sozinho, eu quero me cuidar. Todo extremo é ruim. Eu não posso ir para um extremo, também não posso ir para o outro. Aí eu quero me cuidar, eu me amo, esse feminismo que diz você não precisa de um marido, você não precisa de alguém para cuidar de você. Aí, tanto esses outros ismos aí que não são de Deus. O que é que acontece? Uma solidão, um narcisismo, ou seja, um amor exacerbado por si mesmo, pela sua imagem, que não consegue ver o outro. É isso que nós temos visto nessa geração. Uma geração que tem se isolado nas redes sociais e que não consegue demonstrar o amor ao próximo, não consegue ter o cuidado com o próximo. Meus queridos irmãos, sim, nós queremos a independência financeira, mas isso traz consigo uma busca desenfreada, e o que temos visto, por essa comodidade perpétua. Uma geração que está lutando para ter mais dinheiro, e essa geração tem se transformado em uma geração ativista. Aí agora vem esse vírus para botar o pé no freio, dizer, para. Todo mundo forçado a ficar em casa. E tem gente que não aguenta mais ficar em casa, porque vivia essa vida acelerada pela busca do mais, pela busca do ter mais, preocupados em ter, em conquistar, em possuir, custe o que custar, nos tornamos consumistas. Consumistas. Eu coloquei aqui o exemplo do celular. Você vai lá e compra um celular, dá 2.000 no celular, 3.000 no celular. Aí você tá com o celular bombando para mostrar o outro. O seu velho estava prestando, mas você queria esse celular, aí você comprou. Com um mês, lançam, né, o novo. Aí o que é que acontece? Você vai correr atrás do novo. Consumismo. Você não compra mais porque você precisa, é apenas um consumo desenfreado. E aí nós estamos correndo atrás disso e nos esquecendo. Pensamos que só estaremos bem. Pensamos que nós só estaremos felizes se alcançarmos os padrões financeiros estipulados por esse sistema maligno a qual estamos inseridos. Eu quero dar uma notícia ruim para você. Nunca alcançaremos esse padrão financeiro, porque ele muda
a cada ano. Você corre, corre, corre. E aí quando você pensa que você chegou, ano que vem, você precisa mais uma vez correr. Você precisa mais uma vez, sabe, buscar esse padrão. Meu querido irmão, você pode estar se perguntando o que tudo isso que eu falei aqui tem a ver com o texto de Gênesis 3, versículos 5 e 6. Para mim tem muito a ver. Sabe por quê? Lembre-se que um dos significados de independência é direito de decidir o seu próprio destino. O que acontece conosco hoje é o mesmo que aconteceu no Jardim do Éden. É o mesmo que aconteceu com Adão. O homem buscou independência de Deus. O homem morrerá. O que acontece é que vocês serão iguais a Deus. Olha a ganância. Querer ser igual a Deus. Olha a ganância de querer se tornar igual ao Senhor. Eles não se conformaram em ser cuidados, em ser as criaturas mais amadas, os filhos amados de Deus. Eles quiseram se tornar iguais a Deus. A mesma coisa, ou talvez maior ainda, foi o diabo. Ele tentou ser maior do que Deus. Tentou ser maior do que Deus. Esses dias eu estava lendo, hoje eu estava lendo algo muito interessante que falava sobre isso, sobre a submissão que os demônios têm a Jesus. Os demônios têm a Jesus. Eu gosto sempre de ler, eu tenho uma devocional aqui que eu leio todos os dias, e hoje falou sobre isso, sobre a submissão que os demônios têm a Cristo. Eles se submetem a Cristo. Quando Cristo dá uma ordem, os demônios obedecem. O texto citado pelo autor é Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, que está com febre, e a Bíblia diz que toda aquela aldeia de Cafarnaum levam seus enfermos endemoniados a Jesus. Jesus cura os enfermos e expulsa os demônios, não permitindo que os demônios falem quem é Jesus, porque eles sabem quem é Jesus. E aí diz a Bíblia que esses enfermos, ou esses demônios, eles se submetem a Jesus. Jesus dá uma ordem e eles obedecem. Aí se a gente for ler, e aí o autor falou ontem quando eu li, lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, da cura do leproso. Quando Jesus cura o leproso, e diz assim, não diga a ninguém. Vai até o sacerdote, apresenta-te a ele e faz a oferta que Moisés mandou. Aí ele fez uma ligação de ontem para hoje, na leitura na minha devocional. Qual a ligação que ele está fazendo? Ele está falando sobre esse direito que nós temos de escolha. Jesus deu a ordem ao leproso, não fale. Só que o leproso espalhou para todo mundo que Jesus tinha curado. Diferente dos demônios. Os demônios não têm o livre-arbítrio de escolha. Eles se submetem. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, nos deu o direito de escolher. E nessa noite o meu desejo é que nós decidamos ser dependentes de Deus e não independentes. Porque a independência gera em nós dependências. E sem Deus essas dependências são as piores possíveis. O que eu quero é que nós possamos depender de Deus, porque depender dEle é ter certeza que Ele está cuidando de nós. Que o nosso desejo seja, apesar de termos a independência, apesar de poder escolher, que o nosso desejo seja, eu decido não decidir. Eu decido que o Senhor decida por mim. Parece algo filosófico, mas é abrir mão do meu livre-arbítrio, da minha escolha, abrir mão para que o Senhor escolha por mim. O que acontece é que Adão e Eva decidiram se tornar independentes de Deus. Jesus nos convida a voltar a ser dependentes dele. Jesus nos convida a voltar a depender do Senhor. Meus queridos irmãos, eles quiseram decidir o seu próprio destino. Você tem escolha. O Senhor não vai nos forçar. Esses dias eu estava fazendo uma live, eu nem comentei, né? Não ia comentar, mas veio no meu coração agora. Estava fazendo uma live, aí apareceu um rapaz aí e me xingou, né? Colocou um comentário aí. Muita gente não viu, porque Taismara bloqueou rápido e apagou. Alguns irmãos viram, né? É a decisão dele. Deus o ama mesmo assim, eu perdoei também.
Mas a escolha dele, ele escolhe servir a Deus ou não, ele escolhe ouvir a Deus ou não. Não cabe a nós forçar ninguém a aceitar o Senhor. É escolha, o Senhor nos deu escolha. Que nós possamos decidir voltar para Deus. Um Deus que age em meio à história, um Deus que continua nos amando em meio a tudo isso. Mas o homem, ele escolheu, como nós às vezes estamos fazendo hoje. Nós às vezes estamos fazendo isso. Estamos vivendo uma vida sem qualquer prestação de conta ao Senhor, sem qualquer preocupação. Nos tornamos independentes de Deus. Sabe? Eu gosto de uma frase que o pastor Neil gosta de dizer, eu gosto muito de ouvir o pastor Neil Barreto. Uma frase que ele diz assim: existem pessoas que abandonam a igreja e acham que cresceram. Deixam a fé e acham que amadureceram. A maior infantilidade da nossa vida é nos afastar do Senhor e achar que sem Deus a nossa vida vai muito bem. E ela não vai. Se tudo que estamos porque o homem tem se afastado de Deus. Eu disse alguns dias atrás, pense comigo, se todo mundo servisse o Senhor, se todo mundo decidisse fazer o que a Bíblia manda, se todo mundo decidisse servir a Deus de todo o coração, estaríamos como estamos? Estaríamos vivendo o que estamos vivendo? Com certeza não. Meus queridos irmãos, eu e você muitas vezes estamos fazendo isso, mas lembre-se, a independência traz consigo dependências e grandes responsabilidades. Primeira escolha, depender de Deus. A irmã colocou aí o primeiro ponto. Segundo, Deus não criou um robô. Não. Ele nos criou, Ele nos dotou de sentimentos, Ele nos encheu de desejos, Ele nos deu livre-arbítrio, nos criou como uma alma livre, um ser natural e sobrenatural. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Deus nos criou, nos encheu de emoções. Ele nos deu direito de escolha. Deus utiliza-se do seu cuidado paternal, entenda isso, em seu relacionamento com a humanidade. Provê tudo para o desenvolvimento saudável, físico e prazeroso, intelectual e emocional do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu disse, está aí, comam, bebam. Não vai faltar nada para vocês. Não tem por que vocês escolherem se afastar de mim. Eu lhes dou o livre-arbítrio. Mas eu digo a vocês, não escolham. Está tudo aqui que vocês precisam. Eu sou um pai que vou prover tudo para vocês. Desenvolvimento saudável, físico, prazeroso, intelectual, emocional. Tudo que vocês precisarem. Deus nos criou cheio de sentimentos e emoções. Mas Ele nos deu direito de escolha. Mas Ele mesmo disse, não escolha. Eu sou um Deus que vou prover tudo. Como Ele também tem provido sobre a nossa vida, querido. Escolha depender dEle. Escolha esperar por Ele. Não adianta você orar. Não adianta você orar. E na hora do momento de esperar, você coloca os pés pelas mãos e toma suas próprias decisões. Espere o tempo de Deus. Confie em Deus. Deus não nos criou robôs. Deus nos criou seres que têm sentimentos, emoções, mas nos deu o direito de escolha. Mas Ele está mostrando a nós, como mostrou a Adão. Está aí tudo, mas não escolha se afastar de mim. Deus é aquele, terceiro, que cuida de cada um de nós. E Ele nos chama para ter esse mesmo cuidado. Deus é aquele que cuida de nós. Tenha cuidado, pois uma mentira do diabo iniciou toda a queda. Foi uma mentira do diabo. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Veja que palavra. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela vem com uma mentira. Deus não disse isso. Deus disse, coma de todo fruto, menos desse. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. A serpente vem com a mentira. Deus tem cuidado de nós, mas tomem cuidado com as mentiras do diabo. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele mente desde o início. E muitas das vezes tem se colocado coisas diante de nós. Diz, é uma bobagem, não tem problema, faça. E essa mentira tem levado tantos a caírem. Essa mentira tem levado tantos para longe do Senhor.
Vamos ver nossa vida, o que nós precisamos mudar. Precisamos ter cuidado com as mentiras que o diabo tem lançado. E a gente vê tanta gente caindo aí por bobagem. E eu fico pensando assim, meu Deus. Sabe? Existem pessoas que gostam de pegar versículos isolados e usá-los para trazer força àquilo que estão fazendo como práticas erradas. Existem aqueles que gostam de dizer assim, mas a Bíblia não diz nada. Pode ser que a Bíblia não diga nada no seu contexto explícito, mas no seu contexto ela pode trazer uma repreensão. E mesmo que ela não diga, nós precisamos moldar ou pensar conforme aquilo que ela diz. Será que convém a nós fazer? Tome cuidado, porque foi uma pequena mentira, se é que existe mentira pequena ou grande, que fez com que Adão e Eva caíssem. Meus queridos irmãos, quando mudamos os ensinamentos, comecemos a demonstrar o afastamento. Deus disse, não coma desse fruto. Não coma desse fruto. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. O que Eva diz é muito além daquilo que Deus diz. Ela acrescentou o ensinamento. Deus diz a ela, não coma, não coma. Quando ela está conversando, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz, coma de todos os frutos, só não coma do fruto do bem e do mal. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3, Eva acrescenta, ela diz o Senhor diz, não coma e não toque. Quando nós acrescentamos ou mudamos ensinamentos, começamos a demonstrar afastamento. Pessoas que fazem adaptações à palavra, como eu disse, adaptam a palavra para que essas palavras venham trazer margem aos seus erros, venham trazer margem àquilo que elas estão fazendo, às escondidas, ou que querem apenas jogar para o outro. Ainda joga o outro como juiz, quando o outro diz que está errado. Aí você quer o juiz, você não pode julgar. Nós não podemos julgar. E o juízo que nós não podemos ter é dizer quem vai para o céu ou o inferno, mas demonstrar erros e pecados. Cabe a nós anunciar com amor. Então cuidado. O diabo gera dúvida no coração da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele do mal. O diabo gerou dúvida no coração dela. Cuidado com as dúvidas. Eu digo sempre a você, eu quero dizer isso. Servir ao Senhor é a melhor coisa. Não pense que se afastar dele, não pense que deixar o caminho dele, não pense que se tornar independente irá fazer com que você seja mais feliz. Não caia nessa. Creia que Deus é aquele que tem tudo aquilo que você precisa. Para a gente encerrar, nosso último ponto. Diz, o homem escolheu a independência, decidiu construir o seu próprio destino. Destino esse que só tem gerado desgraça. Que a nossa escolha, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, que a nossa escolha seja voltar para Deus. Sim, conversão significa convergir, ou seja, voltar do caminho que nós estávamos trilhando. Nós trilhamos o caminho de independência desde Adão. Quando esse decidiu se afastar de Deus, quando esse decidiu fazer a vontade da sua carne, quando esse decidiu ser igual a Deus, proclamar sua independência, ele não queria apenas ser cuidado, ele agora queria ser Deus. Estávamos indo por um caminho. Jesus vem nos dar a possibilidade de retornar. Conversão, convergência. Sim, o ser humano teve seus olhos abertos quando comeu do fruto, mas foi para a vergonha. Os olhos abertos foi para o mal. Assim, essa terra passou a ser um mundo de olhos abertos, ou seja, dos espertos. Cada vez mais distantes dos projetos e do próprio Criador. A independência de Deus gerou em nós dependência do pecado. A independência de Deus gerou em nós escravos do pecado. João 8,34. Distantes de Deus, eu e você não temos liberdade de verdade. Não é autonomia, não é governo, porque nós somos governados pelo pecado. A independência gerou em nós dependência do pecado. E agora nós não podemos escolher por nós mesmos.
Meus queridos, não faça como Adão e Eva. Não proclame independência de Deus. Proclame independência do seu eu. Proclame independência desse mundo. Proclame independência dos prazeres da carne. Isso gerará em você dependência de Deus. Entregue-se por completo a Ele, pois Ele é aquele que sabe que tem o melhor para nós e precisamos conhecer esse melhor de Deus para a nossa vida. Tornar independentes de Deus é nos tornar dependentes de tantas outras coisas. Que não façamos isso, mas que possamos, em nome de Jesus, continuar debaixo da potente mão dEle, sendo cuidados por Ele. Que o nosso desejo seja abrir mão da nossa independência, seja abrir mão do nosso livre-arbítrio e dizer: Senhor, escolha por mim. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa Eclesiastes capítulo 3, a queda do homem, essa proclamação de independência. Quinta-feira que vem nós vamos falar sobre o capítulo 4, Caim e Abel, né? O primeiro homicídio. O que é que foi gerado de tudo isso aqui? Eu quero convidar você a colocar aí no seu coração esse desejo de estar aqui quinta-feira que vem, amém? Domingo que vem nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como eu disse, ore por mim, que eu estou com problema de garganta aí, e a cada final de culto eu fico ruim mesmo, né? Garganta pega mesmo, amanhã é o que eu sei. Então, mas ora aí por mim, que Deus esteja, já estou me medicando, já fui ali, já estou tomando o remédio certinho, hoje estou um pouquinho melhor, na terça eu fui impossibilitado de estar. Se tudo der certo, nós fazemos a live na terça, né? A live da família. Eu mando mensagem para você, tá bom? Você que não tem aí, eu não tenho WhatsApp, mas fique ligadinho aí, se eu estiver bem, farei a live da família na terça-feira. Se não, domingo e quinta, amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, com saúde, com paz, fortaleça, dia após dia. Um abraço aí para vocês que ficaram até o finalzinho. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar na palavra, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos nos tornar dependentes dEle. Não queira ser independente, porque a independência só vai gerar dependências. E longe de Deus, dependente do que o mundo tem para nos dar, só o que pode ser gerado em nós é desgraça. Deus é um Pai amoroso que cuida de nós dia após dia. Amém? Vamos louvar a Deus para a gente encerrar? Tem uma sugestão aí? Deus abençoe, meu irmão. Vamos encerrar louvando ao nosso Deus. Você confia? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder dominem suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos. Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Que
música maravilhosa, irmão, Didi escolheu para encerrar, casou com a mensagem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E finaliza, como nós louvamos, dizendo: não dá, sem Jesus não dá. Para viver feliz, sem Jesus não dá. Deus abençoe, meu querido irmão, um final de semana repleto das bênçãos do Senhor e até domingo, se Deus assim nos permitir. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós todos os dias da nossa vida e até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa bênção. Deus abençoe em nome de Jesus. Abraço. Tchau, tchau.